Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai para a nossa segunda aula de análise das demonstrações financeiras e, se vocês lembram, nós já passamos pela análise vertical, pela análise horizontal, aprofundamos um pouco mais balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. E hoje a gente vai entrar em um assunto de análise que é sobre índices financeiros. Peguem a calculadora para vocês irem acompanhando. O slide já está disponível para vocês no e-mail, como também a atividade. Vamos lá? Então hoje, nosso objetivo vai ser, inicialmente, a gente entender como que a gente pode utilizar os indicadores para análise, é o nosso primeiro objetivo, e depois começar a interpretá-los, e um terceiro objetivo a gente conseguir ter um aprofundamento nas próximas aulas, de forma que a gente consiga fazer análise mesmo de indicadores que não tenham já uma fórmula definida, que a gente mesmo, dependendo da nossa necessidade, consiga criar até nossos próprios indicadores e ter a análise específica para cada caso. Então, indicadores, índices financeiros, varia de cada autor, como eles costumam conceituar, nominar no caso. Então, a análise de empresas por meio dos índices financeiros é certamente a mais conhecida, chegando mesmo a ser confundida com a chamada análise de balanço. Genericamente, o pessoal fala análise de balanço, mas é a análise das demonstrações. O que a gente entende e aprende em relação ao balanço, a gente vai poder entender e interpretar em outras demonstrações. Os índices financeiros são relações entre contas ou grupos de contas das demonstrações contábeis. Então hoje a gente vai iniciar pelo balanço patrimonial. Então a gente vai comparar a situação de uma conta em relação à outra, que tem por objetivo fornecer-nos informações que não são fáceis de serem visualizadas de forma direta nas demonstrações contábeis. Então as demonstrações, elas fornecem as informações, então a gente precisa interpretá-las. Com o indicador, a gente consegue tirar mais informações quando eu comparo uma conta do balanço com outra conta do balanço. Uma origem de recursos, ou seja, uma conta do passivo ou do patrimônio líquido, com o investimento desses recursos, com a conta do ativo. Visa evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou financeira de uma empresa. Então a gente vai ver lá em relação ao patrimônio líquido, que é uma origem. Eu vejo onde o patrimônio líquido foi investido, em que contas ou em que parcela do ativo é que o patrimônio líquido está compondo. Então o primeiro índice que a gente vai começar falando são os índices de liquidez, que nós estamos verificando como está a disponibilidade da empresa, a liquidez dela. Vocês lembram que no balanço patrimonial o ativo ele é colocado, ele é classificado por ordem de liquidez. Quanto mais líquido, quanto mais disponível, mais acima no balanço patrimonial. Então a gente vai ver o indicador que vai nos dar mais informações sobre essa liquidez. São utilizados para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, isto é, constitui uma apreciação sobre se a empresa tem capacidade para saldar seus compromissos. Então eu estou vendo se eu tenho dinheiro, se eu tenho disponibilidade suficiente para pagar as minhas contas, para pagar o meu passivo, para pagar as minhas obrigações, com terceiros se for passivo ou com os próprios, no caso do patrimônio líquido. Essa capacidade de pagamento pode ser avaliada considerando longo prazo, curto prazo ou prazo imediato. Então, essa informação de disponibilidade, de liquidez, eu vou aplicar no tempo. Eu quero saber isso quando? Já, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Então vai entrar também na questão de longo prazo, curto prazo ou já, imediatamente. Então a primeira liquidez que a gente vai tratar é a liquidez corrente. Alguns autores também chamam de liquidez comum. O índice de liquidez corrente indica quanto a empresa possui em dinheiro
mais bens e direitos realizáveis no curto prazo, ou seja, até o próximo exercício, até o término do próximo exercício, né? Que é o curto prazo, comparado com suas dívidas e obrigações a serem pagas no mesmo período. Então, curto prazo com curto prazo. Vai ser comparado o curto prazo do ativo com o curto prazo do passivo, por exemplo. Mostra a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo no meio da seguinte forma. Então, minha liquidez corrente, eu vou pegar o total de ativo circulante e dividir pelo total de passivo circulante. Então, ainda genericamente, ou a grosso modo, ou ainda superficialmente falando, é quanto a empresa possui no circulante para cada real de passivo circulante. Eu vou comparar a quantidade de reais que eu tenho, a quantidade monetária que eu tenho, eu falei em reais, pode ser outra moeda, mas enfim, quantidade de valores que eu tenho no ativo em relação ao passivo. Genericamente, ou a grosso modo, ou superficialmente como eu falo, quanto maior, melhor. Só que para cada caso vai ser um caso, dependendo do porte da empresa, dependendo do ramo de atividade da empresa. Alguns ramos de atividade exigem uma maior liquidez. Alguns ramos de atividade não necessitam tanta liquidez assim. Então, cada caso vai ser um caso. E com exemplos, com o tempo, a gente vai conseguindo melhorar essa interpretação. Então, por exemplo, nós temos aqui um balanço patrimonial, aqui pra gente, lógico, com poucas informações, para a gente começar iniciando o raciocínio. E eu tenho 3 mensurações. Uma mensuração feita dia 31 de setembro de 2011, uma 31 de junho de 2011 e uma 31 de março de 2011. A gente vai se ater nossos exemplos aqui a coluna de 31 de setembro de 2011. Então, a liquidez corrente, eu vou comparar o meu ativo circulante com o meu passivo circulante. O meu ativo circulante com o meu passivo circulante. Então, pega a calculadora, né? Vamos conferindo. Então, nós temos como liquidez corrente 1.010.000 de ativo circulante, 255.000 de passivo circulante, ou seja, eu tenho R$ 3,96 de ativo para pagar o meu passivo. Então eu tenho uma folga de 3,96. 3 vezes 0,96, quase 4 vezes o total do meu ativo em relação ao meu passivo. Análise, resultado que demonstra folga no disponível. Eu tenho bastante folga. Dependendo do giro, eu consigo girar quase 4 vezes para a possível liquidação das obrigações no curto prazo. Por que curto prazo? Porque é ativo circulante sobre passivo circulante. Próxima liquidez é a liquidez seca. Então, sou eu tornando essa verificação da liquidez mais rígida, mais específica. A liquidez seca indica quanto a empresa possui em disponibilidades, dinheiro, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. Aplicações de curto prazo, duplicados a receber, que vão ter condições, fazer face, vão suprir o nosso passivo circulante. Então eu não vou ver todo o passivo circulante, eu vou ver as contas mais disponíveis. Se a empresa sofresse uma total paralisação de suas vendas, ou seu estoque fosse obsoleto, quais seriam as chances de pagar suas dívidas com disponível e duplicados a receber? Então, eu tiro o estoque, por exemplo. Eu posso tirar os clientes, por exemplo, tornando o meu ativo circulante, quando eu tiro, mais seco. Por isso que eu chamo de liquidez seca. Eu deixando mesmo só a disponibilidade, só caixa, por exemplo, só caixa e bancos, dependendo do nível de liquidez que eu queira ter, que eu queira verificar. Eu posso até usar clientes, mas eu tenho que ver qual a capacidade de pagamento desses clientes. Então, quanto mais seco eu quiser deixar, quiser verificar a minha condição, eu posso comparar com o meu passivo circulante. Então, ativo circulante, menos estoque. O estoque aqui é um exemplo. Posso ter uma conta, um balanço patrimonial muito complexo e eu ir tirando as demais contas do ativo circulante e ficar só com caixa, ou só com caixa e bancos, enfim, o nível de liquidez, de deixar seco esse ativo circulante. Quando a empresa possui ativo líquido, exatamente, bem disponível,
para cada R$1 de passivo circulante, são as dívidas de curto prazo. Também, quanto maior, melhor, mas nesse caso, bem seco, considerando bem o que é disponível. Então aqui, ó, para deixar bem seco essa situação do circulante, eu só tenho a possibilidade de tirar os clientes, né? Então aqui nesse caso eu tirei clientes. Se tivesse estoque, vou tirar só estoque, vou tirar estoque clientes. Depende do meu nível de vontade de verificar só a disponibilidade. O quão seco eu quero que fique esse meu ativo circulante. Então no caso aqui a gente só tem duas contas, vamos tirar clientes. De maneira que vamos usar só os 400 mil, né? Por exemplo. Então aqui, a liquidez seca, vamos tirar no caso clientes, que é a única conta que tem lá para a gente retirar, né? Então, 1.010.000 é o total do ativo circulante, menos as contas dos clientes, dividido pelo passivo circulante, então eu tenho 1,57 vezes, ou seja, para cada R$1 do passivo, eu tenho 1,57 do ativo, isso seco, ou seja, só disponibilidade, só caixa, que vai ficar a única conta que vai sobrar lá no nosso ativo circulante. Demonstra a fórmula disponível para pagar o meu passivo no curto prazo, né? Beleza? Próxima liquidez, liquidez geral. O índice de liquidez geral indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e a longo. Então, eu vou considerar todo o ativo com condições de cobrir, fazer face a todo o passivo, as dívidas totais. Mostra a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo, considerando que ela converterá em dinheiro, curto e longo, vou somar os dois, relacionando-se com tudo que já assumiu como dívida, curto e longo, como eu falei. Então, eu vou pegar o ativo circulante mais o ativo não circulante, vou realizar a longo prazo, é não circulante, e dividir pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. É tudo, é o geral, tudo é o geral, vai te fazer esse processo mnemônico, tudo é geral. Então, geral, vou pegar ativo circulante mais ativo não circulante e dividir pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Quanto a empresa possui no circulante, realizar a longo prazo para cada R$1 da dívida total. Total de passivo circulante, mais passivo não circulante. Num grosso modo ainda, quanto maior, melhor. Então, total do ativo circulante, mais o ativo não circulante, dividido pelo total do passivo circulante, mais o passivo não circulante. Então, considera aqui como as dívidas dos terceiros, né? Não entra o patrimônio líquido. Então, 1.010 mais 386, dividido por 255 mais 441, R$2. Ou seja, eu consigo pagar o passivo duas vezes. Para cada R$1 do passivo, eu tenho R$2 do ativo. Resultado que demonstra que as obrigações totais são suportadas pelos seus bens e direitos. Duas vezes, né? Para cada R$1 de passivo eu tenho 2 de ativo. E a próxima é a liquidez imediata. A imediata é mais disponível que a liquidez seca. Então, considerando todas as contas que nós poderemos ter no ativo circulante, a imediata seria só caixa, só a conta caixa, não teria mais nada, só o disponível mesmo que está ali na sua mão praticamente, é que eu vou considerar como imediato. A palavra está dizendo, né? Imediato, é ali de imediatíssimo prazo, né? Raciocinando com prazo, o mais imediato possível, o mais disponível possível, o mais no curto prazo possível. No caso do nosso exemplo, vai ficar o mesmo raciocínio porque eu já tenho caixa, né? Então, vai ficar aí igual, nesse exemplo aqui, desse balanço patrimonial, ficará igual. Então, para a gente poder fazer uma situação diferente, então se a gente tivesse aqui
mais uma conta, por exemplo, estoque, que era o raciocínio da liquidez seca. Para a liquidez seca, eu tiraria estoque. Quando chegasse na liquidez imediata, eu tiraria estoque e clientes, entende? Ficaria só o caixa. Aqui nesse exemplo tem só duas contas, não foi possível. Mas já saiba, a liquidez seca eu tiraria estoque. A imediata, estoque e clientes. Ficaria só com disponível. Ok? E aí depois dos índices de liquidez, vem os índices de endividamento, chamado também por alguns autores também como índice de estrutura. A estrutura de capitais de uma empresa envolve a composição de suas fontes de financiamento. Então como eu falei, a origem de recursos, terceiros e PL e os próprios. Os fundos aplicados em ativos, eu pego essa origem e aplico no ativo, no circulante e no não circulante. Então são provenientes de proprietários, PL, terceiros, passivo. Tanto os sócios quanto os credores esperam justa remuneração pelo fornecimento dos fundos. Então, o passivo, os terceiros querem juros e os próprios querem juros, querem dividendos, dependendo, querem fazer retiradas, né, pro labore, etc. O retorno do sócio ocorre pelo recebimento de dividendos, como eu falei, distribuição de lucro nas limitadas, por exemplo. Mas os ganhos de capital que decorrem da valorização da empresa. Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo de um índice de estrutura. Então, o índice de imobilização é um de estrutura. Então, eu estou verificando a imobilização em relação ao patrimônio líquido. Quanto patrimônio líquido eu apliquei no ativo imobilizado? Então, eu vou pegar o imobilizado, dividir pelo PL e multiplicar por 100, para eu saber ali proporcionalmente quanto do PL está imobilizado. Quanto do PL eu comprei de máquinas, de veículos. Para cada R$100 de capital próprio, a empresa tem aplicado quanto no imobilizado? Alguns autores ainda chamando de ativo permanente. Do ponto de vista de risco, a interpretação do índice de imobilização do patrimônio líquido é de quanto maior, pior. Aqui já começa a ter uma variação maior em relação a essa análise de maior, pior, menor, melhor, menor, pior, maior, melhor. Porque eu falo isso porque dependendo do ramo, dependendo do porte de empresa, isso vai variar. Vai depender do que você planejou, qual a situação atual da empresa. Então genericamente falando. Então aqui nós vamos verificar o nosso imobilizado, bens em uso, 160 mil, a nossa depreciação acumulada, pegando o imobilizado líquido, e nós temos o nosso patrimônio líquido. Então, o nosso imobilizado líquido, imobilizado menos a depreciação, né? Dividido pelo nosso patrimônio líquido, 700 mil, vezes 100 deu 19,43. Ou seja, 19,43% a gente pode interpretar do nosso patrimônio líquido está aplicado no imobilizado. Análise, resultado que demonstra que apenas uma pequena parcela do capital dos sócios foi imobilizado. Para eu falar pequena, depende da referência. Por isso que depende do ramo, depende do porte da empresa. Para eu dizer que ela é pequena, então depende da referência que a gente vai utilizar. Ou seja, com esse raciocínio, a maior parte está no giro ou no curto prazo. Lógico, agora quando eu comparei com esse raciocínio, a diferença 19,43 menos os 100%, então nós temos aí quase 80, né? Mais de 80, 80,57 está aplicado em outras contas que não no imobilizado. Curto prazo, pode ser que sim, pode ser que não, então aqui entre aspas, né? Não está no imobilizado a diferença. Eu posso verificar também a participação no capital de terceiro. Eu posso raciocinar quanto do capital de terceiro está aplicado em qualquer conta. Então, a gente já com esses exemplos que a gente viu até agora, a gente consegue raciocinar. O que eu aprendi para os índices de liquidez, que tem os índices padrão, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral, liquidez imediata. Eu posso verificar
e criar o meu indicador. Eu quero ver a minha liquidez em relação a quais contas. Então, quando eu estou vendo a composição, quando eu estou vendo a estrutura das contas, eu começo a pensar, bom, eu posso verificar qualquer conta, fazer a análise, verificar indicadores de qualquer conta. Eu posso fazer a relação com o patrimônio líquido, com o passivo, eu posso criar. Lógico que alguns indicadores já estão prontos, já tem um conceito, já tem um nome para ele. E aí já fica mais fácil, porque calcule o índice de liquidez corrente, já sabe, já tem uma forma pré-definida. Muito bem, então voltando aqui para a participação de capitais de terceiros, passivo circulante mais passivo não circulante em relação ao meu PL. Sou eu vendo a situação dos meus terceiros em relação aos meus próprios. Quanto eu tenho de um em relação ao outro, né? Para cada R$100 de próprio, quanto que eu preciso dos terceiros? Quanto que eu preciso de banco, de fornecedores, do governo em relação aos impostos? Folha de pagamento, que são contas a pagar, que estão lá no nosso passivo, né? Muito bem. A interpretação de índice de participação de terceiros isoladamente para o analista financeiro, o objetivo é avaliar o risco da empresa. Então, nesse caso, quanto maior, pior será. Quanto mais eu depender de terceiros, pior será. Seria o raciocínio aqui. Como eu falei, cada caso é um caso. Para a empresa, entretanto, pode ocorrer que o endividamento lhe permita melhor ganho por ação. Então, se eu conseguir pegar emprestado um valor, mas o retorno do investimento for muito maior, já vale a pena. Então, por isso que eu digo que para cada caso é um caso nessa análise. Esse endividamento é medido pelo grau da dívida, que é o capital de terceiros, que eu vou verificar em relação ao próprio, ao patrimônio líquido. Muito bem. Então, nós temos o total do passivo, circulante mais não circulante, circulante mais não circulante, e temos o PL, composto aqui de reserva de lucro e capital. Então, nosso total de passivo dividido pelo nosso total do PL vezes 100. Então veja quanto do passivo em relação ao próprio, né? Quase 100%, quase o mesmo valor. Este índice indica o percentual de capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido, retratando a dependência da empresa em relação aos recursos externos. Então a gente tem quase a mesma coisa de passivo em relação ao patrimônio líquido. Então nós temos aqui, ó, 696, né? 696, quase 700, quase o mesmo valor, quase 100%. Então a nossa dependência, podemos dizer que está alta em relação aos terceiros. Agora, como cada caso é um caso, quanto custou isso para a empresa? Quanto de juros a empresa está pagando? É uma análise mais aprofundada. Vale a pena ou não vale a pena? No que foi investido? Seria já o aprofundamento da análise, né? A qualidade dessa dívida, então eu vou ver agora só em relação dentro da dívida, então eu vi em relação ao patrimônio líquido. Agora deixa eu ver a própria dívida, o circulante em relação ao não circulante, só o passivo. Quando a dívida total da empresa deverá ser paga a curto prazo, isto é, as obrigações a curto prazo comparado com as obrigações totais. Curto prazo em relação às totais. Circulante sobre circulante mais não circulante. Eu vendo quanto eu tenho de circulante para pagar e quanto eu tenho de não circulante para pagar. Quanto eu tenho de curto prazo para pagar e quanto eu tenho de longo prazo para pagar. Comparando os dois, né? O percentual da dívida total que vence no curto prazo, ou seja, para cada R$100 de dívida que a empresa tem, quanto vence no curto prazo? Quanto é até o próximo ano, até o final do exercício seguinte. A interpretação do índice de composição de endividamento é de que quanto maior, pior. Repito, cada caso é um caso, mas genericamente, quanto maior, pior. Quanto mais eu tiver que pagar no curto prazo, pior será. Melhor eu jogar para o longo prazo, pagar depois, né? A razão de quanto mais dívidas para pagar a curto prazo, maior será a pressão para que a empresa gere recursos para eu poder pagar, para poder honrar esse compromisso dentro do curto prazo. Vamos usar aí a mesma coluna, então, o passivo circulante em relação ao passivo não circulante. Ele em relação a ele mesmo, né?
Então ele, em relação a ele mesmo, considerando com o não circulante. Quanto da dívida total da empresa deverá ser paga no curto prazo, isto é, quanto que o valor a pagar as obrigações de curto prazo comparado com o total. Então veja que dentro do curto prazo 36. Então o ideal, perdão. O ideal, pessoal, é que seja um raciocínio aqui de quanto maior melhor, né? Porque é melhor pagar, melhor dizendo, quanto menor melhor, que é melhor pagar no longo prazo e não no curto prazo. Deixa eu ver se isso está escrito aqui, para poder dar ênfase para vocês. Poder dar ênfase para vocês. Ou seja, cada 100 da dívida da empresa são as que vencem no curto prazo, período inferior a 1 ano. Está aqui, né? Tá aqui. Quanto maior, pior. Então, quanto mais eu tiver que pagar no curto prazo, pior será. Então, grife aí já está entre aspas, né? Mas grife aí para não passar despercebido. Porque nos outros slides ele estava aqui. Então, definido. Então, aqui nesse último slide, um resumo: liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral, liquidez imediata, o índice de mobilização do nosso patrimônio líquido, eu verificando a participação do capital de terceiros, que é a estrutura do capital, e eu vendo quanto que eu estou endividado no curto prazo. Então, esses são os principais indicadores. Tem muitos outros indicadores, não é? Aqui é para a gente começar a iniciar essa análise através de indicadores, para a gente conseguir aprofundar nas próximas aulas e vermos outras análises. Alguma dúvida? Envie no meu WhatsApp, envie no meu e-mail. Deixa eu melhorar essa visualização aqui do e-mail. Deixa eu tirar esse. Assim, aqui, né? Ó. Então, prof_tasso_rocha@yahoo.com.br, WhatsApp 999014770. Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Lembrando que vocês têm que enviar um e-mail com a atividade, com as respostas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.